pessoal, eu sou o professor Romualdo Neto e hoje vamos resolver questões de radiciação. Questão 1. Ele quer saber a raiz quadrada de 243 é igual a. E aí a gente tem as opções. A gente percebe nas opções que aparece a raiz de 3 em todas elas. Então significa que esse número aqui não é um quadrado perfeito, ou seja, não tem um número inteiro. Ele é um número racional. Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar esse número. Há algumas questões, principalmente concurso, elas têm esse detalhe da gente simplificar e tornar numa expressão mais simples. Ao invés de raiz quadrada de 243, a gente vai escrever a raiz quadrada de algum desse número aqui. Então, a primeira coisa, quando eu vejo isso, até para resolver uma raiz quadrada exata, a gente decompõe esse número. Vamos lá, vou decompor o 243. Bom, para decompor, tem que decompor nos primos. Os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13. Esses 3 pontinhos significam que tem mais números primos. Esses aí geralmente já ajudam a gente a resolver. Então, o primeiro primo é o 2. Então, aqui. Primos. O 2. Sendo que para dividir por 2, pelo critério de divisibilidade, só divide por 2 quando termina em par. Terminado em 3 é ímpar. Então, vamos testar por 3. Por 3, vamos somar. 2 mais 4, 6 mais 3, 9. Opa, o 9 está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3. Dividir 243 por 3, 2 não dá abaixo de 24. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, nada abaixo de 3. 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. 81. Se eu pegar o 81, ele dá por 2. Se eu já testei por 2, não vai dar mais por 2 em nenhum número, tá, pessoal? Aqui, 81. 8 mais 1, 9. Então, também é por 3. Aqui, 8 abaixo 8, dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6 para 8, 2, abaixo 1, 21 dividido para 3, 7. 7 vezes 3, 21 para 21, nada. Então dá 27. Dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Ok, pessoal? Agora, repare o seguinte, eu tenho algumas formas para fazer isso. Posso já fazer direto, que é só pensar o seguinte. Aqui, qual número, quando não aparece nenhum número, é o 2. Se é o 2, a cada 2 aqui, eu jogo um para fora. Então, vai ficar 3 aqui para fora, vezes 3. E sobra esse 3 que eu ponho a raiz. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 3, raiz de 3. Isso dá 3 vezes 3, 9. A raiz de 3. Agora, eu posso fazer de outra maneira. Aqui não é 2, então vamos juntar de 2 a 2, que é o que eu fiz ali, ó, vezes 3 a 2 vezes 3. Ok. Só que como é um raizão, eu posso desmembrar. Então, vamos desmembrar assim, vezes raiz de 3. Ok. Bom, aqui é um 2. Então, esse 2 com esse 2 corta, vem para fora. Esse 2 com esse 2 corta, vem para fora, sobra, que é a mesma coisa, 9 raiz de 3, que é a letra B. Então, pessoal, posso já ir fazendo direto. Esse de fazer direto depende do expoente. Se o expoente fosse 3, a cada 3 aqui, 3 números, 1 vem para fora. Se fosse 4, a cada 4. Se fosse 5, a cada 5. E assim por diante. Ok, pessoal? Então, no número 1, questão letra B. Questão 2, tranquilo. Isso aqui é só pensar o seguinte. Tem essa divisão. Estou vendo que se eu for resolver a divisão é mais complicado aqui. Então aqui eu posso pensar naquela propriedade de um raizão na divisão. Eu ponho a raiz para o numerador, tiro a raiz do numerador, a raiz do denominador. Agora ficou mais fácil. Ao invés de eu dividir primeiro para tirar a raiz, em alguns casos é melhor você dividir primeiro para depois tirar a raiz. Outros casos é melhor desmembrar. Tirar a primeira raiz do numerador, depois a raiz do denominador. Aí vai depender da questão, tá, pessoal? Dos números que você está trabalhando. Nesse caso aqui, ó, se eu dividir isso aqui, vai dar um número quebrado, vamos dizer assim, um número decimal. Dá 2 e... tem que fazer a conta aqui.
vai dar 2, alguma coisa. Então, o que eu posso fazer aqui? E nem tem aqui 2, alguma coisa nas respostas. Então, o que eu faço aqui? Aliás, eu ainda vou ter que tirar a raiz desse número. Então, o que eu faço? Eu percebi que o 9 é um quadrado perfeito, o 4 é um quadrado perfeito. O que quer dizer isso? Que tem números que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que dá 9 e que dá 4. Então, raiz de 9, quem que é? Ah, não sei, professor. Vamos testar. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Opa, 2 vezes 2, 4. Aqui é um 2, então um número vezes ele mesmo 2 vezes tem que dar 4. 2 vezes 2, 4. Então, aqui é 2. E 3 vezes 3, 9. Opa, aqui é 3. Então, raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Raiz quadrada, no caso, né? Então, a opção 3 meios. Também letra B. Ok, pessoal? Essa aqui foi tranquilinha, só desmembrar e tirar a raiz em cima e embaixo. Questão 3. Essa já é uma questão um pouquinho mais enjoada. Nós vamos ter, porque repare que aqui, ó, sempre olha para as opções, para a gente ter uma ideia, muitas vezes, do como fazer. Repare que tem um número aqui sem raiz, sem nada. Então, por mais estranho que esse número aqui possa parecer, nós vamos ter, ele vai ter um valor exato, tá, pessoal? Isso aqui, o resultado disso é algo exato, haja visto pelas opções, tá? É claro, num concurso pode acontecer de ter uma questão anulada por alguma coisa, mas normalmente a gente trabalha com a ideia que ela está certa, que ela está correta. Então, eu olhando para as opções aqui, eu tenho que, isso aqui tem um valor exato. Então, eu vou ter que começar a manipular isso. Por que eu resolver raiz? Porque uma maneira de eu fazer isso seria na mão. 25 elevado a 8. Isso é o quê? 25 vezes 25 vezes 25, 8 vezes. Aqui o 5 vezes 5 vezes 5, 18 vezes. Aqui o 25 vezes ele mesmo, 4 vezes. E aqui o 5 vezes ele mesmo, 10 vezes. Ou seja, impossível. Eu vou ficar o dia inteiro fazendo isso aqui. Então, eu tenho que descobrir alguma forma de simplificar isso aqui, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui. Vou primeiro reparar o seguinte, que eu tenho um 5 aqui, e aqui eu tenho um 25. Então, já começa a ter um detalhe aqui interessante. Por quê? Eu tenho que, já que é mais aqui, e aliás, em todas as questões, até multiplicação e divisão, tenta sempre transformar na mesma base. Então, a ideia é essa. Olha e vê se não tem uma base aqui comum. Então, vamos olhar para esse 25 que é maior. 25 eu posso pensar que é 5 vezes 5, não posso? 5 vezes 5, 25. Então, eu estou mudando esse número? Não. Então, o 25 eu posso escrever de 5 ao quadrado. Não estou mudando o número. Então, é o que eu vou fazer aqui. Ponho parênteses, 5 ao quadrado elevado a 8. Mais... Então, aqui. Canetinha. Opa. Mais 5. Aqui o 5 já está nele mesmo. Vou deixar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Ok. Então, aqui, vamos lá. Esse 25 é a mesma coisa. 5 ao quadrado, 4 mais 5 elevado a... Então, repare que eu já consegui transformar na mesma base. Mas vamos continuar resolvendo isso. Aqui, quando tem um expoente fora e um expoente dentro, eu multiplico. 2 vezes 8, 16. Mais 5 elevado a 18. Opa! Isso aqui, pessoal, isso aqui não existe, tá? 5 elevado a 18. Então, aqui, mesma coisa, 5, 2 vezes 4, 8. Mais 5 é 10. Aqui é soma, então não dá para usar para aquela propriedade, nenhuma propriedade, não tem propriedade da soma. Mas aqui tem outra maneira de a gente manipular isso aqui. Como? Eu vou pegar esse número menor aqui, que é o 8, e vou colocar ele, 5 elevado a 8, e vou colocar em evidência. Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Pegar 5, ele colocar evidência. Se eu coloquei evidência, aqui eu faço o seguinte, eu vou pegar 5 elevado a 16 dividido por 5 ao 8, porque eu tenho que dividir para quando eu coloco a evidência eu divido. Aqui, bases iguais, eu repito a base e diminuo. 16 menos 8, 8. Então, vai ficar 5 elevado a 8. Repare que isso multiplica o que está lá dentro. Multiplicado bases iguais, eu repito a base, 5 e somo os expoentes. 8 mais 8, 16. Então, não mudei o número. Mais 5 elevado a 18, a mesma coisa. 5 a 18 dividido por 5 a 8.
que dá 5 a 10. Isso dá para fazer de cabeça, pessoal. Como que eu faria? Repito a base, e como é divisão, subtrai o maior do menor. Então, o menor do maior, 18 menos 8, 10. Então, ok. Aqui embaixo, 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 8 dá 1. E aqui, pensa o seguinte, eu estou dividindo por bases iguais. Repito a base, subtrai o expoente. 10 menos 8, 2. Então, aí repare, esse 5 aqui está multiplicando tudo que está lá dentro. Esse 5 elevado a 8 também está multiplicando tudo que está lá dentro. Então, já posso cortar. Ó, já começou a questão ficar um pouco mais simples, tá, pessoal? Então, aqui vamos... Só vou copiar essa bagunça aqui, mais 5 elevado a 10. Aqui eu já vou resolver. Mais 5 elevado ao quadrado, 25. Ok. Agora, vamos pensar o seguinte. De novo, ainda estou com a expressão alta aqui em cima. Embaixo, opa, já está 26, já chegou onde eu queria chegar. Já começa a ficar mais claro. Mas aqui ainda tem uma soma, então não posso aplicar a propriedade. Então, qual a propriedade eu vou aplicar aqui? De novo, colocar em evidência. Quem que é o menor aqui? 5 elevado a 8. Então, de novo, coloco ele em evidência. 5 elevado a 8. 5 elevado a 8 dividido por 5 a 8 dá 1. Mais 5 elevado a 10 dividido por 5 a 8, porque eu coloquei em evidência, vai dar, repete a base. Aqui, repete a base e subtrai 10 menos 8, 2. Ou seja, eu estou dividindo aqui, ó, 5 a 10 dividido por 5 elevado a 8. Repete a base e subtrai expoentes, tá, pessoal? Ok, embaixo, 1 mais 25, 26. Tá? Bom, esse 8 aqui não dá para cortar, mas aqui, ó, repara o seguinte, vamos continuar resolvendo. 5 elevado a 8 vezes, aqui 5 ao quadrado, 25. Ó. Então, 1 mais 25. Aqui, nem precisava ter resolvido isso, já ia aparecer a expressão igual. Mas beleza, vamos resolvendo aqui. 5 vezes, porque é vezes, 1 mais 25, 26. Agora repara, pessoal, não é vezes, é 5 elevado a 8 vezes 26. Então, posso detonar esse 26 aqui. Então, sobra quem? 5 elevado a 8. Esse 5 elevado a 8 eu posso pensar da seguinte forma. Quer dizer, eu posso dividir. Aqui aparece o 2. Se eu dividir aqui por 2, vai dar 1. Então, dividir por 2 vai dar 1. E aí, essa raiz some. E esse 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, isso vai ficar o quê? Some a raiz aqui. E aqui vai ficar 5 elevado a 4. Não tem nas opções, mas aí é só eu resolver. 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Agora é só multiplicar. 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 10, 2 com 2, 12. 2 vezes 5, 10 vão 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 5 mais nada, 5. 2 mais nada, 2. E 1 mais 5, 6. 625, letra C. 625. Agora aqui eu poderia pensar de outra forma. Aqui é 2. Então, raiz quadrado de 5 oitavos. Eu poderia desmembrar em 5 elevado ao quadrado. Vezes 5 elevado ao quadrado. Vezes 5 elevado ao quadrado. Vezes 5 elevado ao quadrado. Tá, pessoal? E aí eu ia cortando esse 2 com esse 2 e ia sobrar 5. Corta esse 2 com esse 2 e ia sobrar 5. Corta esse 2 e ia sobrar 5. Corta esse 2 e ia sobrar 5. Ou seja, a mesma expressão que deu ali. E se fosse 3 aqui? Eu ia colocar 3 ao cubo. 3 vezes 3 ao cubo, 3 ao cubo. Para ir cortando. Tá, pessoal? É outra forma também de resolver. Ou faz a divisão, divide ali. Divide o expoente aqui. Aliás, o índice aqui e o expoente por um mesmo número e simplifica. Ok, pessoal? Então, questão 3, letra C. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Aqui, pessoal, o famoso caso que tem
várias raízes e tem soma e subtração. Então não dá para eu usar aquela propriedade de multiplicar os índices, tá, pessoal? Então cuidado. Não dá. Aqui no caso é como se fosse uma expressão. Então eu tenho que resolver de dentro para fora. Então repito tudo aqui. 13 mais. Vou repetindo até chegar lá no final. Porque soma, então se fosse multiplicação, eu multiplicaria os índices, tá, pessoal? Transformava numa raiz só. Menos. Então aqui, tem que pensar no número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes D64. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então, 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24 igual a 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 64. Opa, então é um 64. Então, é o 4. Então, qual o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64? O 4. Ok. Aí, de novo, vem repetindo. Não tem jeito, tá, pessoal? É assim mesmo. 25 mais. Eu tenho 8, tiro 4. E isso fica 4, tá, pessoal? Aqui vamos repetir tudo de novo. 13 mais 25. Agora, pensa o seguinte aqui. Raiz quadrada de 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 4? O 2. 2 vezes 2, 4. Então, está aqui. Agora, vamos continuar repetindo, tá, pessoal? Não tem jeito. Mais raiz cúbica de 25 mais 2, 27. Vou repetir. 13 mais. Agora eu tenho que pensar no número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27. Olha aqui em cima. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27 é o 3. Então está aqui. Agora já estamos chegando na resposta. 13 mais 3 dá 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 16? O 4. 4 vezes 4, 16. Então, questão 4, letra A. Ok, pessoal? Então, esse tipo de questão aí, quando tem mais e menos, vem de dentro para fora. Quando não tiver mais e menos aqui, eu posso reduzir no mesmo índice. Aí aquela história de multiplicar esse índice vezes esse, vezes esse, vezes esse, e transformar tudo numa raiz. E multiplicar os números lá dentro, tá, pessoal? Se tiver. Mas, na verdade, aparece muito isso quando nem tem número aqui. É raiz de raiz de raiz e só tem um número lá no final. Aí eu multiplico o índice e mantenho aquele número e depois eu resolvo, tá, pessoal? Questão 5. Aqui, pessoal, é uma questão até que envolve um pouco de fatoração. Aí eu tenho que ter um conhecimento um pouco maior sobre isso. Porque eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que, na verdade, quer dizer, para resolver rápido depende de fatoração. Mas se a gente não conhecer, a gente pode resolver por multiplicação. Isso aqui é o seguinte, é o famoso chuveirinho. Isso aqui vai ter que multiplicar aquilo tudo lá. Então, esse vai ter que multiplicar esse, multiplicar esse. Esse vai ter que multiplicar esse, multiplicar esse. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Aqui é mais, aqui é mais. Então, mais vezes mais, mais. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, isso vai ficar aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Mais vezes mais, mais. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Agora, esse aqui é menos. Menos vezes mais, menos. A raiz de 2 vezes a raiz de 3. Menos vezes mais, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Ok. Aqui, eu posso abrir uma raiz só, então, e ficar 3 vezes 3, porque o índice é igual, então posso fazer isso. Agora aqui, pessoal, repare o seguinte. Repare que aqui é mais raiz de 3 vezes raiz de 2 e menos raiz de 2 vezes raiz de 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui são as mesmas coisas e não estão com o sinal trocado. Então, já posso cancelar. Porque isso aqui vai dar o seguinte, vai dar mais a raiz de 6 menos a raiz de 6. Então, isso aqui dá 0. Então, já posso cortar. Menos raiz de 2 vezes 2. Bom, aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, aqui eu posso pensar 3 ao quadrado, corto, fico 3. Mas vamos fazer o passo a passo. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Mas repare, raiz quadrada de 9 não é 3? E raiz quadrada de 4 não é 2? 3 menos 2 é igual a 1. Tá, pessoal? Letra
B. Aqui, pessoal, eu não expliquei a questão de fatoração ainda nos vídeos anteriores, então eu resolvi por multiplicação. Isso aqui teria como fazer porque algumas pessoas vão falar, mas eu resolvo isso por fatoração. Como que eu resolveria isso? Na fatoração, tem essa propriedade aqui, ó. Alguma coisa ao quadrado menos alguma outra coisa ao quadrado, isso é igual ao primeiro mais o segundo, vezes, isso tudo vezes o primeiro, a raiz do primeiro. Então, dito de outra forma, a raiz do primeiro mais a raiz do segundo, isso tudo vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Tá vendo? Só que aqui está o contrário. Ó. Eu tenho números iguais aqui, ó, raiz de 3, aqui está menos, aqui eu posso inverter porque a ordem dos fatores não altera o produto. E raiz de mais raiz de 2. Ó. Então tem essa cara. Então eu volto para cá. Então como que eu resolveria isso? Isso ficaria da seguinte forma. Fazendo o inverso, ficaria raiz de 3 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. Esse 2, lembra da propriedade que ele vem aqui para dentro? Então fica a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos a raiz de 2, a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Bom, esse 2 com esse 2 corta, esse 2 com esse 2 corta, dá 1. Então, o fantástico da matemática é isso. Por dois caminhos diferentes eu chego ao mesmo resultado. Sabe? Aí vai depender daquele que você vai lembrar na hora, daquele que você tem mais traquejo para realizar, tá, pessoal? Então, aí depende. As duas soluções estão corretas. Claro que essa aqui, quem percebe, essa segunda, ela é muito mais rápida, tá? Eu faço menos conta. Mas, se não lembrar, você faz a multiplicação. Tudo multiplicando tudo, tá, pessoal? Questão 6. Aqui tem uma raiz de número com vírgula. Pessoal, número com vírgula eu faço da seguinte forma. Resolve se não houvesse vírgula. Então, resolve isso aqui, ó, primeiro. Como se não tivesse vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até apagar isso aqui, porque isso pode confundir. Vou até apagar. Mas eu resolvo da seguinte forma, como se não tivesse vírgula. Então, eu vou fatorar esse número sem pensar na vírgula, tá? Aqui, ó, de novo, fatorar pelos primos, 2, 3, 5. Como termina em 5, eu já vou direto por 5 para não perder muito tempo, tá, pessoal? E aí, claro, fazer essa divisão aqui. Dividido por 5. Abaixo 12, 12 dividido por 5, 2, 2 vezes 5, 10 para 12, 2, abaixo 2, 22 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 5, 20 para 22, falta 2, abaixo 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25, é 25 nada, 245, que continua dando por 5, que termina em 5. Vamos fazer aqui, 245 dividido por 5. 24 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 20. Para 24 falta 4. Abaixo 5. 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 5, 45, 45 nada. Opa, aqui não é 8 não, Jesus. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Onde eu vi 8. Aqui, ó, 24 dividido para 4, para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, para 24 falta 4, tá, pessoal? Então, aqui deu 49. 49, pessoal, ele só é divisível por 7, tá? Se você ir testando, 4 com 9, 13. Então, não é por 3, por 2 não é porque termina em ímpar, então, por 7, que dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, repare que é o seguinte, é raiz quadrada, não é? Então, a cada dois números iguais, o 1 vem para fora, o 5 vem para fora e o 7 vem para fora. E fica, então, 5 vezes 7, que é igual a 35. Agora, repara o seguinte, quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Qual que é o índice aqui? Quando não aparece é o 2. Então, divide 1, 2. 2 dividido, então, a quantidade de casas depois da vírgula, dividido pelo índice. Tem duas casas depois da vírgula, 2 dividido por 2 dá 1. Então, uma casa depois da vírgula, letra B. Então, assim, pessoal, que dá para resolver com o número com vírgula, raiz. Você resolve como se não tivesse vírgula, depois você pega a quantidade de casas depois da vírgula, nesse caso é 2, e divide pelo índice. 2 dividido por 2, 1. Então, tem que ter uma casa depois da vírgula. Então, letra B. Tá, pessoal? Isso aqui eu posso resolver de outra forma. Ó. 5 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Posso desmembrar. 5 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Esse 2 com esse 2 corta, sobra o 5. Esse 2 com esse 2
corto sobre 7. É isso que a gente faz direto, tá, pessoal? Quando a gente junta, ó, é raiz quadrada, então é 2, o índice é 2, a gente junta de números iguais de 2 a 2 e vem para fora, é isso que a gente está fazendo. É que a gente já está pulando essa etapa de cortar aqui, para quem tem mais... já está praticando bastante os exercícios, já percebe isso e já pula essa etapa, tá, pessoal? Por isso que a gente faz isso. Questão 7. Então, ela quer saber isso aqui quanto que é. Primeiro, repare que tem uma propriedade que quando o expoente está lá fora, ele vem aqui para dentro. Tá? Aqui. Agora, repare que aqui é um 2. Se aqui é um 2, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar, porque 5 ao cubo aqui é 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Então, eu posso pensar de outra forma aqui. Tem um 2 aqui, então eu posso juntar 5 ao quadrado vezes 5. Não estou alterando o número, só estou reescrevendo ele de outra forma. Então, posso fazer o seguinte, 5 ao quadrado vezes 5. Porque, repara, pessoal, olha a questão da lógica e da matemática. Eu não estou mudando esse número. Por quê? Multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e somos expoente. 2 mais 1, 3. Então, eu não mudei o número. Vou desmembrar aqui, raiz de 5. Agora, aqui é um 2. Quando não aparece, é 2. Esse 2 com esse 2 corta. Então, fica 5 raiz de 5, que está na opção C. Então, questão 7, opção C. Ok, pessoal? Então, isso aqui, ó, esse detalhe, eu só desmembrei ele. Claro, eu percebi que o 2 aqui, então eu faço, já surgiu um expoente 2 para poder cortar lá e ficar mais fácil as minhas contas. Ok, pessoal? Tá, vamos para a próxima questão. Questão 8. Aqui, pessoal, repare que o índice é 2, 2, 2, 2. Ok. O radicando é 3, 3, 3, 3. Opa, então as expressões de índice e radicais iguais, então basta somar ou subtrair. Então, vamos montar essa expressão aqui, mais 6 raiz de 3, menos 12 raiz de 3, mais 5 raiz de 3. Então, vamos fazer de 2 a 2. Aqui não tem nada, é 1. 1 mais 6, 7. Então, 7 raiz de 3. Aqui eu tenho menos 12 mais 5. Dou o sinal do maior menos. E 12 tira 5, 7. 7 raiz de 3. Agora, repare, pessoal. 7 menos 7, isso dá 0. 0 vezes alguma coisa sempre vai dar 0, tá, pessoal? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, a resposta é 0. Então, isso aqui é até coisa para pegar mesmo, porque muitas vezes, como é questão de concurso, a pessoa olha e fala, mas não tem como, isso não dá 0, eu estou errando. Então, na verdade, muitas vezes é uma questão feita, ela é fácil, não é uma questão difícil, mas muitas vezes, ali na atenção do concurso, a gente se perde, porque a gente acha que não pode dar 0. E, na verdade, não tem problema nenhum uma operação dar 0, faz parte da matemática. Mas o zero, por ele significar nada, muitas vezes ele nos assusta. Então, muitas vezes, uma questão dessa, simples, dá 0, a gente acha que está errando e testa, aí começa a ver onde está o erro, perde tempo e acaba marcando outra opção. Então, pessoal, dar 0 é normal, pode acontecer, desde que você tenha feito as operações tranquilamente e feito todas elas corretamente. Então, não tem problema dar 0. Então, questão 8, letra D. Ok, pessoal? Questão 9. Efetue a divisão. Aqui, pessoal, tem duas formas. Ou eu resolvo a raiz de 68 e divido, e resolvo a raiz de 3 e divido. Agora, só a raiz de 3, para você pensar aqui, ele é um número irracional, tá, pessoal? Ele é um número irracional. E esse 168 também. Olha a questão olha como é que é a coisa da matemática. Ele é um número irracional. Tanto é que, se você reparar aqui, ó, tem raiz de 4. Esse raiz de 4 aqui, ele até... O raiz de 9 até não é racional. São números racionais, porque aqui dá 3 e aqui dá 2. Mas a B e a C já são números irracionais. Então, isso aqui provavelmente vai ficar entre a B e a C, tá, pessoal? Porque isso aqui não tem cara de dar um número exato. Mas, vamos resolver. Então, aqui, o que eu faço? 168 dividido, eu posso representar assim, toda fração é uma divisão do de cima pelo de baixo. Então, fazer assim. Mas repare que tem uma propriedade que diz que eu posso fazer uma raizão, 168
e dividir primeiro. Então, aquilo que eu falei, acho que na segunda questão que eu fiz isso. Depende de coisas. Tem horas que você vai precisar dividir primeiro para depois tirar a raiz. Outros momentos você vai ter que tirar a raiz em cima e a raiz embaixo. Aqui, como raiz de 3 é irracional, eu já preferi trabalhar com isso, dividir primeiro. Então, vamos dividir 168 por 3. Primeiro, vamos ver se isso dá, né? 1 mais 6, 7, quanto 15? Opa, dá. Então, 1 não dá abaixo de 16, 16 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15 para 16, falta 1, abaixo 8. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18, para 18 nada. Então, isso é igual a raiz de 56. Bom, raiz de 56, o que eu faço? Não é um número exato. Por quê? 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64. Então, eu vou ter que fatorar. Ele é termina em par dividido por 2. 56 dividido por 2, abaixo 5. 5 dividido por 2, 2 vezes 2, 4. Para 5, 1, abaixo 6. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2 para 16, nada. Então, dá 28. Dividido por 2 dá 14. Dividido por 2 dá 7. Dividido por 7 dá 1. Aqui o índice é 2. Então, 2, quando tiver dois números iguais, ele vem para fora. Então, 2 é igual, vem para fora. 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 7, porque aqui eu teria que ter dois números iguais. Não tem. E aqui não tem na opção assim, mas eu reparo que eu posso multiplicar lá dentro. 2 vezes 7, 14. Então, 2 raiz de 14. Não falei? O número irracional. Tá, pessoal? Então, aqui, divisão de um número irracional. Não tem raiz exata, provavelmente vai dar um racional lá na resposta. Tá, pessoal? Tem alguns casos que pode dar algo diferente, que aí a gente tem que tomar algum cuidado. Porque essa questão de número racional e irracional, dependendo da situação, a gente acaba tendo um número racional na situação. Tá, pessoal? Mas nesse caso aqui, então, o que eu tenho que usar é essa propriedade. A propriedade diz o seguinte: se eu tenho uma divisão de raiz, eu posso transformar numa raiz de divisão. Ou seja, dito de outro modo, eu posso fazer uma raizão e dividir primeiro para depois tirar a raiz, tá, pessoal? E quando o numerador dá para tirar a raiz e o denominador dá para tirar a raiz, eu posso fazer o contrário. Eu posso tirar a raiz do de cima, tiro a raiz de baixo e depois eu faço a divisão. Ou deixo de cada fração se for uma questão de marcar e o resultado vem em forma de fração. Ok, pessoal? Última questão. Qual o valor dessa expressão? Então, primeiro é uma divisão. Então, 16 dividido. Pessoal, eu sempre gosto de transformar a divisão em forma de fração. Que aí eu acho que fica mais fácil trabalhar. Eu, pelo menos, prefiro isso. Aqui, pessoal, de novo, vamos pensar naquilo que eu falei. Tira a raiz só dos números sem pensar na vírgula. Então, pensando aqui em raiz de 16. A raiz de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. Agora, pensa o seguinte. Aqui é 2, não é? Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos pensar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 casinhas depois da vírgula. O índice aqui é 2. 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho que ter duas casas depois da vírgula. Eu tenho 4, tenho que acrescentar um 0, vírgula e outro 0. Então, 0,04. Então, divide essa quantidade de casas depois da vírgula pelo índice e esse valor é a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Aqui é a mesma coisa. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Não sei, vou testando. 5 vezes 5, que eu já sei, é 25. Porque o 4 vezes 4 é 16. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Opa, tá aí. Então, é 8. Então, raiz de 64, raiz quadrada de 64 é 8. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 dividido por, o índice aqui não aparece, é 2. 6 dividido por 2, 3. Então, tem que ter 3 casas depois da vírgula. Então, já tenho 8, 0, vírgula. Então, 3 casas depois da vírgula, que é o resultado dessa divisão. Aqui, pessoal, posso já dividir isso aqui direto. Ou posso transformar isso em fração. Aqui dá até para dividir. Então, vamos lá. 0, 0, 4 dividido por 0, 0, 8. Aqui, repare, pessoal, que tem 3 casas depois da vírgula, que tem 2. Para fazer divisão, eu tenho que igualar as casas. Ok.
Aqui tem um detalhe, esses zeros aqui eu posso esquecer, esses zeros aqui eu posso esquecer. Então fica 40 dividido por 8, que dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Letra D, tá, pessoal? Então, questão 10, letra D. Outra forma de resolver isso é transformar em fração. Tem duas casas depois da vírgula, então vai ficar 4 sobre 100, tá? Duas casas depois da vírgula, 2 zeros, então é 100. E o número em cima sem vírgula. Sem que esse zero antes não faz diferença. Aqui vai ficar 8 sobre 1000. Porque 3 casas é 1000. E esse zero antes do 8 são zero à esquerda, que é o número sem vírgula, não faz diferença. Aqui é uma divisão de fração. Então, repito a primeira. A divisão virou uma multiplicação com a segunda invertida. Ok. Agora, ó, como é uma multiplicação, está tudo multiplicando tudo, eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Tá. Beleza, aí já ficou 4 vezes 10, aqui 1 vezes 8. Aqui eu posso simplificar por aqui ou por aqui, tanto faz. Que aqui, 10 e 8 dá dividir tudo por 2, e o 8 dá dividir tudo por 4. Vou até fazer aqui que vai simplificar mais, então eu vou dividir aqui tudo por 4. 4 dividido por 4 dá 1, e 8 dividido por 4 dá 2. Então vai ficar 1 sobre 1 vezes 2. Isso vai dar 1 vezes 10, 10. 1 vezes 2, 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, é outra forma também de resolver, tá, pessoal? De novo, qual forma eu vou escolher? A que você dominar na hora, a que você lembrar na hora. Claro que esse jeito aqui dessa divisão aqui seria mais rápido. Mas você tem que lembrar na hora. Então, numa prova de concurso, é o que você lembrar. Eu conheci uma pessoa que dizia o seguinte: ferramenta boa é aquela que eu sei usar. E, de fato, é. Porque se eu tenho uma ferramenta que resolve mais rápido, mas eu não a conheço ou não lembro na hora como resolver, é melhor fazer pelo aquele método que eu sei. Tá? Agora, é claro, com a prática, fazendo bastante questões, a gente começa a desenvolver e conhecer ferramentas novas, ou então, se já conhece, mas aprimorar. E aí a gente começa a usar com mais facilidade, e aí sim, lembrando na hora, com certeza. Eu vou usar aquela que eu ganho tempo, tá? Por isso que tem que praticar algumas questões para você pegando o jeito e perceber algumas formas de resolver mais rápido. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Aqui está o gabarito. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.